Fazendeiro solitário queria uma noiva magra. Veio uma que quebrou seu preconceito exuacama. A poeira do sertão era a primeira coisa que Inácio conhecia pela manhã e a última que provava ao deitar. Era uma poeira fina, avermelhada, que se agarrava ao couro das botas, entrava pelas frestas da janela e pintava o horizonte com um véu de melancolia. Aos 35 anos, Inácio era tão parte daquela terra quanto o mandacaru que teimava em florescer na seca. Era um homem talhado pelo sol e pelo trabalho, alto, de ombros largos, com a pele curtida e mãos que mais pareciam cascos, grossas e rachadas de tanto segurar cabo de enxada e rédea de cavalo. O rancho que herdara dos pais era sua vida. Um pedaço de chão teimoso que dava o suficiente para viver, mas cobrava em troca cada gota de seu suor. O gado magro, a roça de milho e feijão, o pequeno açude que encolhia a cada dia sem chuva. Tudo dependia dele, e ele era só. A solidão de Inácio era vasta como o céu da noite sertaneja, um manto escuro pontilhado por raras estrelas de conversas curtas na bodega do vilarejo. Os pais se foram cedo, a vida no sertão não perdoa. E desde então Inácio se fechou. Conversava mais com seu cavalo valente do que com gente. A casa, antes cheia do riso da mãe e da voz grossa do pai, era agora um oco de silêncio, preenchido apenas pelo estalar da lenha no fogão e pelo zumbido dos insetos na noite. Ele sentia a falta de um cheiro de comida diferente, de uma roupa lavada que não fosse a sua, de um calor humano que não viesse do mormaço. Foi numa tarde, enquanto remendava uma cerca, que a ideia, plantada meses antes por Dona Zefa, a beata da igreja, finalmente germinou. Você precisa de uma mulher, Inácio. Um homem sozinho vira bicho do mato. Ele tinha desdenhado na hora, mas a semente ficou. Casar, ter uma companheira, mas não podia ser qualquer uma. Inácio era um homem de ideias fixas, preconceitos duros como a terra batida. Em sua cabeça, a mulher ideal para o sertão tinha que ser de fibra, e para ele, fibra tinha um formato específico. Magra. Uma mulher delgada, ágil, que não fizesse peso no cavalo, que comesse pouco, que se movesse rápido. Uma mulher que, em sua imaginação prática e cruel, fosse mais uma ferramenta de trabalho do que uma parceira. Alguém que não fosse um fardo na lida diária. Com essa convicção, escreveu uma carta seca, direta, quase um anúncio de emprego para a prima de Dona Zefa, que morava no litoral e conhecia moças de família querendo um bom casamento no interior. No papel, Inácio foi claro. Procuro mulher honesta e trabalhadora, que seja de boa saúde e de corpo miúdo, magra, para aguentar a dureza da vida daqui. A resposta demorou semanas, mas veio. A prima de Zefa falava de uma moça chamada Rosalina. Moça de família, prendada, sabe cozinhar como ninguém e tem um coração que não cabe no peito. É forte e sadia, dizia a carta. A parte sobre o corpo, Inácio notou, foi convenientemente ignorada. Mas a ansiedade e a solidão falaram mais alto. Ele se agarrou às palavras forte e sadia. Trocaram mais 2 cartas com fotos desbotadas e pequenas. Na dele, um Inácio sério, encostado, numa cerca. Na dela, um rosto sorridente. Mas a foto era só do busto para cima, o que o deixou um pouco desconfiado, mas ele espantou o pensamento. Marcaram o dia. Ela viria no ônibus que passava uma vez por semana na estrada principal, a léguas de seu rancho, e o dia chegou. Inácio selou valente antes mesmo de o sol rachar o céu. Tomou um banho de cuia, vestiu a melhor camisa que tinha, uma de algodão xadrez já puída no colarinho. Sentia um nervosismo estranho, um frio na barriga que não era de fome. Pela primeira vez em anos, a poeira que se levantava na estrada não lhe trazia apenas a monotonia de mais um dia, mas a promessa de uma mudança. Uma mudança que ele mesmo desenhara. A espera foi longa. O sol subiu, inclemente, cozinhando o ar.
Inácio amarrou o cavalo na sombra de um juazeiro e ficou de pé, o chapéu de couro enterrado na cabeça, os olhos fixos na curva da estrada. Imaginava uma mulher pequena, de traços finos, talvez tímida, que ele pudesse guiar e ensinar a viver em seu mundo. Quando o barulho do motor do ônibus, velho e sofrido, cortou o silêncio, seu coração deu um solavanco. O veículo parou numa nuvem de poeira vermelha, a porta se abrindo com um chiado de ferrugem. Desceram um velho, uma mulher com uma criança, e então, ela. O queixo de Inácio caiu, não de admiração, mas de puro choque. A mulher que desceu do ônibus não era miúda, nem de longe. Rosalina era um monumento. Tinha a altura mediana, mas era dona de curvas que a terra do sertão parecia nunca ter visto. Os quadris eram largos e redondos, os seios fartos preenchiam o vestido de chita colorido, e os braços, embora fortes, eram cheios, macios. O rosto era lindo, de traços bem desenhados e uma boca cheia que naquele momento se abria num sorriso nervoso. Ela segurava uma mala de papelão amarrada com barbante e olhava ao redor procurando. Inácio ficou paralisado. Aquilo era um erro, uma zombaria. A mulher era o oposto exato de seu pedido. Era gorda. A palavra explodiu em sua mente com a força de um trovão seco. Era robusta, cheia de carne. Uma mulher que, na sua cabeça, se cansaria só de andar até a porteira. Seus olhos se encontraram. O sorriso dela vacilou ao ver a expressão no rosto dele, uma máscara de pura contrariedade. "O senhor que é o Inácio?" A voz dela era melodiosa, com um sotaque cantado do litoral, mas carregada de uma incerteza que não estava lá antes. Ele apenas balançou a cabeça, incapaz de formular uma palavra. A raiva começou a borbulhar em seu peito. Raiva de Dona Zefa, da prima dela, daquela mulher. Sentia-se enganado. Rosalina, percebendo a tempestade nos olhos dele, ajeitou a postura. O orgulho, uma força que ela carregava desde menina, a impediu de recuar. Ela não era nenhuma tola. Sabia o que aquele olhar significava. Já o tinha visto antes. "Sou Rosalina", disse ela, a voz um pouco mais firme. Inácio finalmente se moveu. Caminhou até ela com passos pesados. Não ofereceu ajuda com a mala. Houve um engano. Ele disse, a voz áspera como a casca de uma aroeira. Os olhos de Rosalina, que eram de um castanho quente como mel de engenho, escureceram. "Engano? Como assim? O senhor é Inácio. Eu sou Rosalina. As cartas, o dia marcado. Onde está o engano? O engano está em você." Ele cuspiu as palavras, sem conseguir se controlar. "Eu pedi uma mulher diferente." A humilhação a atingiu como um tapa. Ela podia sentir o rubor subir pelo pescoço. Atrás dela, o ônibus já partia, levantando mais poeira e a deixando sozinha, no meio do nada, com aquele homem duro como pedra. Por um instante, sentiu vontade de chorar, de gritar, de correr atrás daquele ônibus. Mas para onde ela iria? Gastara o pouco que tinha na passagem. A família contava com aquele casamento. Engoliu o choro, transformando-o em fúria. Diferente como, ela o desafiou, o queixo erguido. Uma que não tivesse sangue nas veias, uma que voasse para não pisar no seu chão. A audácia dela o pegou, de surpresa. Ele esperava lágrimas, súplicas, não um desafio. "Eu pedi uma mulher magra, de fibra." Ele rosnou a palavra magra, dita com uma ênfase cruel. Rosalina riu, uma risada curta, sem alegria. "Ah, era isso. Pois deixe eu lhe dizer uma coisa, seu Inácio. O senhor pediu uma mulher de fibra e veio uma. A minha fibra, o senhor não encontra em osso, não. Tá aqui, ó." Ela disse, batendo com a mão no peito sobre o coração. "Tá na coragem de largar tudo para trás e vir encontrar um homem que nem conhece. Tá na força para aguentar um sol desses e um olhar torto como o seu. O senhor não sabe o que é fibra." Inácio ficou sem palavras.
A lógica dela era um soco em seu preconceito, mas a teimosia era mais forte. Isso não vai dar certo. Vou lhe arrumar um jeito de voltar no próximo ônibus. E eu vou fazer o quê? Ficar uma semana sentada nessa estrada esperando? Comida, água, onde dormir? O senhor pensou nisso? Ela rebateu, a voz carregada de um desespero que ela tentava esconder com raiva. Não, o senhor só pensou na sua encomenda que veio errada, não é? Pois eu não sou um saco de feijão, seu Inácio. Sou gente. O silêncio caiu entre eles, pesado, denso. O único som era o do vento chacoalhando a vegetação seca. Inácio olhou para o rosto dela, para os olhos marejados de fúria e mágoa, e pela primeira vez viu além das curvas. Viu a mulher e sentiu uma pontada de algo que poderia ser vergonha. Ele tinha sido bruto, um animal. Suba no cavalo, ele disse por fim, a voz ainda dura, mas sem o veneno de antes. Ele montou em valente e estendeu a mão para ajudá-la. Rosalina hesitou, depois aceitou. Sua mão era macia, mas o aperto foi firme. Ele a puxou para cima, sentando-a na sua frente. O contato foi um choque elétrico. O corpo dela era quente e macio contra o peito duro dele. O cheiro dela, uma mistura de sabonete barato e o suor da viagem, invadiu seus sentidos. Era um cheiro de mulher, um cheiro de vida que sua casa não conhecia há muito tempo. Ele pegou a mala dela e a ajeitou na frente. Tocou o cavalo, que começou a andar lentamente. O caminho até o rancho foi feito num silêncio sepulcral. Rosalina olhava a paisagem inóspita, a caatinga se estendendo a perder de vista, e se perguntava em que inferno tinha se metido. Inácio sentia o peso e o calor do corpo dela, uma presença inegável e perturbadora que desafiava todas as suas certezas. Ao chegarem ao rancho, a visão era desoladora. A casa simples, de paredes caiadas e telhado de barro, parecia engolida pela vastidão. Um cachorro magro latiu e depois abanou o rabo. Inácio desceu e a ajudou a descer, evitando olhar em seus olhos. O quarto é aquele. Ele apontou para uma porta. Pode ficar até o próximo ônibus. Rosalina pegou sua mala, parou na porta da casa e olhou para ele, que já se afastava para desencilhar o cavalo. 1 mês, disse ela, a voz clara e firme, cortando o ar da tarde. Inácio parou e se virou. O que disse? Eu não vou esperar uma semana sentada no pó. Me dê 1 mês, ela propôs, os olhos faiscando. 1 mês para lhe mostrar que o meu valor não se mede na balança nem na fita métrica. Eu cozinho, eu costuro, eu limpo. Eu sei cuidar de horta e de bicho. Se em 1 mês o senhor ainda achar que eu sou um engano, eu mesma pego minhas coisas e vou embora a pé se for preciso. Mas o senhor vai me dar um teto e comida por esse mês. É um trato justo. Inácio a encarou. Era a proposta mais absurda que já ouvira. Mas havia algo na determinação daquela mulher, na sua coragem de peito aberto que o desarmava. Talvez fosse a curiosidade. Talvez fosse aquela pontada de vergonha que ainda o incomodava. Ou talvez, bem no fundo, a solidão desesperada estivesse disposta a fazer uma aposta. Ele olhou para a casa silenciosa, para o fogão a lenha frio, para a poeira que cobria tudo. Depois olhou para ela, para a vida que pulsava nela, tão diferente da secura de tudo ao redor. 1 mês, ele concordou, com um aceno curto e contrariado. Mas não espere nenhuma moleza. Moleza é para quem tem medo de trabalho, ela respondeu, virando-se e entrando na casa, no quarto, no silêncio e na vida de Inácio. Ele ficou do lado de fora, o sol se pondo e pintando o céu de um laranja violento. Pela primeira vez, a poeira que subia do chão pareceu diferente. Tinha o cheiro de lá. E aquilo, Inácio não sabia dizer porquê, o assustava mais do que a pior das secas. O acordo estava selado. 1 mês para quebrar um preconceito ou confirmar uma teimosia. O jogo tinha começado.
Os primeiros dias foram uma guerra fria travada no calor do sertão. Inácio agia como se Rosalina fosse uma sombra, uma presença incômoda que ele era forçado a tolerar. Dava-lhe as tarefas mais duras, esperando vê-la fraquejar. A horta está morrendo de sede, dizia ele de manhã, antes de sair para o campo. Os galinheiros precisam de uma limpeza de fundo, e a lenha está acabando. Eram ordens, não pedidos, lançadas no ar como pedras. Rosalina não se abalava, aceitava cada tarefa com uma determinação silenciosa que o irritava profundamente. Ele queria ver o arrependimento em seus olhos, queria que ela admitisse que aquele lugar não era para ela. Mas Rosalina não lhe dava esse gosto. No primeiro dia, enquanto ele estava fora, ela não apenas aguou a horta, mas capinou cada canteiro, reforçou as cercas de vara para proteger dos bichos e, com as poucas verduras que conseguiu salvar, preparou um cozido para o jantar que fez a casa cheirar a comida de verdade pela primeira vez em anos. Quando Inácio chegou, sujo e cansado, encontrou a mesa posta, uma tigela de barro fumegante, um pedaço de queijo coalho e rodelas de tomate. Ele comeu, em silêncio, o queixo cerrado, recusando-se a admitir que era a melhor refeição que comia desde que sua mãe morrera. Cada garfada era uma pequena derrota. Ele observava Rosalina de soslaio, observava a forma como ela se movia. Ele esperava ver uma mulher lenta, desajeitada pelo seu corpo cheio. Mas estava enganado. Havia uma economia de movimentos nela, uma força contida que era surpreendentemente eficiente. Ela não corria, mas seus passos eram firmes e constantes. Ela carregava os baldes de água do poço sem reclamar, o corpo balançando num ritmo próprio, os quadris largos servindo de contrapeso. Ao limpar os galinheiros, ela não demonstrou nojo, apenas amarrou um lenço no rosto e entrou na sujeira, com uma praticidade que o deixou desconcertado. A casa, sob as mãos dela, começou a se transformar. A poeira ancestral foi varrida dos cantos. As panelas de alumínio, antes foscas e encebadas, agora brilhavam penduradas na parede. Ela encontrou um retalho de tecido no fundo de um baú, e fez uma cortina para a janela da cozinha, um toque de cor e delicadeza que parecia zombar da aspereza de Inácio. Ele lutava contra a mudança. Para cada ação dela, ele tinha uma crítica muda, um olhar de desdém. Mas a realidade era teimosa. A água no pote estava sempre fresca. As suas roupas, lavadas na beira do açude e esfregadas na pedra, cheiravam a sol e a capim. O café pela manhã estava sempre quente e forte. Rosalina não estava apenas ocupando um espaço, ela estava ressuscitando o rancho, e isso o assustava. Numa noite, uma semana depois de sua chegada, ele a encontrou sentada na soleira da porta dos fundos, remendando uma de suas camisas de trabalho à luz amarelada do candeeiro. A agulha dançava em seus dedos com uma habilidade que ele não via há muito tempo. Não pedi para fazer isso, ele disse, a voz mais ríspida do que pretendia. Rosalina não levantou o olhar. A camisa estava se rasgando toda. Amanhã o senhor ia ficar com as costas de fora no meio do mato, respondeu ela, a voz calma. Não se preocupe, não vou cobrar pelo serviço. A resposta o deixou sem ação. Ele ficou parado, observando-a. A luz do candeeiro criava sombras suaves em seu rosto e em seu colo. Ele percebeu o contorno dos seus seios sob o vestido simples, a curva suave de seu pescoço. Pela primeira vez, não viu apenas a mulher gorda, o engano. Viu a forma feminina, a maciez que contrastava tão violentamente com a dureza de seu mundo. Um calor incômodo subiu por seu corpo. Um calor que não vinha do mormaço da noite. Vá dormir, amanhã o dia é cedo. Ele resmungou, virando-se bruscamente e entrando em seu quarto, batendo a porta. Deitado na sua cama dura, ele não conseguia dormir. O silêncio da casa era diferente agora. Não era mais um silêncio vazio, de morte. Era um silêncio preenchido pela respiração suave de outra pessoa no quarto ao lado.
Ele socou o travesseiro, irritado consigo mesmo, com ela, com o desejo traiçoeiro que começava a brotar em seu corpo como uma praga. Ele queria uma mulher magra, quase um menino, que não despertasse nada nele além da praticidade. Mas viera Rosalina, e Rosalina era toda mulher, em cada curva, em cada cheiro, em cada gesto. O ponto de virada, no entanto, veio de onde ele menos esperava, do seu trabalho. Uma de suas melhores vacas, a malhada, entrou em trabalho de parto, mas as horas passavam e o bezerro não nascia. Inácio já tinha visto aquilo antes. O bezerro estava atravessado. A noite caiu e a vaca mugia de dor, um som aflitivo que ecoava pelo terreiro. Inácio andava de um lado para o outro, as mãos na cabeça, já dando a vaca e a cria como perdidas. Perder uma res daquelas seria um prejuízo enorme. Rosalina, que tinha observado tudo de longe, se aproximou. "Deixa eu ver", ela disse, voz firme. "Saia daqui, mulher, isso não é serviço para você." Ele a dispensou, a preocupação o deixando ainda mais rude. "Meu pai era vaqueiro, eu cresci vendo isso", ela insistiu, ignorando a grosseria dele. Aproximou-se do animal, falando com a vaca numa voz baixa e calmante, afagando sua cabeça suada. "Ela tá com medo e exausta. O senhor tá só piorando o nervosismo dela." Antes que Inácio pudesse protestar, ela arregaçou as mangas do vestido até os ombros, revelando os braços fortes e redondos. Lavou-os com água e sabão de cinza e então, com uma coragem que o deixou atônito, enfiou o braço dentro da vaca. Inácio ficou paralisado. Era um trabalho de força e de sensibilidade que exigia um conhecimento que ele não possuía. Rosalina fechou os olhos, concentrada, o rosto contorcido pelo esforço. "É como eu pensei, a pata tá dobrada." Por longos minutos que pareceram horas, ela trabalhou ali, o corpo suado e tenso, guiando o bezerro, reposicionando-o dentro do útero do animal. Inácio só podia assistir, mudo, vendo aquela mulher, que ele julgou ser fraca e inadequada, fazer um trabalho de homem, um trabalho de vida ou morte. Finalmente, com um último esforço e um gemido, ela conseguiu ajeitar o bezerro. "Agora puxe", ela ordenou a Inácio, "com força quando ela fizer força." Os dois trabalharam juntos, em sincronia, ele puxando as patas do bezerro, ela empurrando e guiando por dentro, o suor e os fluidos do parto os cobrindo. E então o bicho veio, escorregadio, desengonçado, caindo na palha. A vaca, exausta, começou imediatamente a lamber sua cria. Estavam vivos, os dois. Inácio se apoiou na cerca, o peito arfando, a adrenalina baixando. Olhou para Rosalina. Ela estava coberta de sujeira, o cabelo grudado no rosto, o vestido manchado. Mas em seus olhos havia um brilho de triunfo e vida. Ela sorriu para ele, um sorriso genuíno, cansado e orgulhoso. E naquele momento, a imagem preconcebida que ele tinha dela se quebrou. Quebrou-se em 1000 pedaços, como um pote de barro caindo no chão. Ele não viu mais o peso, viu a força, não viu a lentidão, viu a perícia, viu uma parceira, uma mulher de fibra, uma fibra que, como ela mesma dissera, não estava nos ossos, mas no coração. "Você", ele começou, mas a voz falhou. "Você salvou os dois." "Nós salvamos", ela corrigiu, a voz suave. Ele pegou um balde de água limpa e, sem dizer uma palavra, derramou-o sobre os braços dela, ajudando-a a se lavar. Suas mãos ásperas tocaram a pele macia dela, e dessa vez ele não recuou. O toque foi diferente. Havia gratidão, havia respeito, e havia algo mais, algo novo e perigoso, nascendo ali, no meio da noite sertaneja, ao som da vida que eles, juntos, tinham acabado de salvar. O mês ainda não tinha acabado, mas a Guerra Fria, Inácio sabia, tinha chegado ao fim. E outra coisa, muito mais quente e imprevisível, estava prestes a começar. A noite em que o bezerro nasceu mudou a secura do ar entre eles.
A hostilidade de Inácio evaporou-se como poça d'água sob o sol do meio-dia, sendo substituída por uma quietude desconcertante, cheia de coisas não ditas. Ele já não a tratava como uma intrusa, passou a tratá-la como um mistério. As manhãs começaram a ter um novo ritmo. Ele acordava com o cheiro do café e a encontrava na cozinha, o cabelo preso num coque frouxo, o rosto ainda marcado pelo sono. Antes, ele pegaria sua caneca e sairia sem uma palavra. Agora, hesitava. "Bom dia", ele murmurou numa dessas manhãs. A voz grossa de sono, a palavra soando estranha em sua própria boca. Rosalina se virou surpresa. Um pequeno sorriso brotou em seus lábios. "Bom dia, Inácio. Dormiu bem?" "Dormi", ele respondeu, o que era uma meia-verdade. Passara a noite revirando-se na cama, a imagem dela, coberta de suor e determinação, assombrando sua mente. Começaram a tomar o café da manhã juntos, sentados à mesa rústica. O silêncio ainda era o convidado principal, mas sua natureza havia mudado. Não era mais um silêncio de desprezo, mas de observação. Ele a observava bebericar o café, a forma como seus dedos seguravam a caneca de ágata. Ela o observava quebrar um pedaço de broa de milho, as mãos enormes e calejadas se movendo com uma delicadeza inesperada. Inácio começou a falar. Primeiro, sobre o trabalho. "A cerca do pasto de baixo precisa de conserto", dizia ele. Mas agora soava como uma constatação, não uma ordem. "Acho que vai chover essa semana, o céu tá com cara", e Rosalina respondia, dava sua opinião. "Se chover, a gente pode plantar umas mudas de coentro e cebolinha que eu trouxe as sementes." Aos poucos, as conversas se aprofundaram. Como aprendeu aquilo?" Ele perguntou numa tarde, enquanto consertavam a tal cerca juntos. Ele segurava o arame farpado esticado e ela martelava os grampos na madeira. Rosalina parou, o martelo na mão. "Aquilo com a malhada? Como eu disse, meu pai era vaqueiro. Dos bons. Mas a vida na cidade grande apertou. Ele adoeceu e a gente perdeu o pouco que tinha. Mas o que ele me ensinou, ninguém tira. Dizia que para lidar com bicho e com gente, a gente precisa mais de sensibilidade do que de força." Ela falou de sua família, da saudade da mãe, das dificuldades que a fizeram aceitar a proposta de casamento. Falou sem amargura, com uma aceitação serena que o desarmava. Inácio, pela primeira vez, percebeu a dimensão do sacrifício dela. Ela não era uma aventureira. Era uma mulher lutando pela vida, assim como ele. Ele, em troca, se viu contando sobre seus pais, sobre como o pai lhe ensinou a ler os sinais da terra e como a mãe fazia a melhor panelada da região. Ao falar deles, a dureza em sua voz se quebrava, revelando uma camada de saudade e solidão que ele mantinha trancada a 7 chaves. Rosalina ouvia em silêncio, os olhos castanhos cheios de uma compreensão que era mais reconfortante do que qualquer palavra. A atração física, antes uma fonte de raiva para Inácio, transformou-se numa correnteza subterrânea, forte e constante. Ele se pegava reparando em detalhes que o deixavam sem ar. A forma como o suor brilhava na nuca dela quando se abaixava, na horta. O som da sua risada, uma vez que ela finalmente se sentiu à vontade para rir, um som aberto e contagiante que encheu os cômodos vazios da casa. A visão dela de pés descalços, a barra do vestido molhada depois de lavar roupa, os tornozelos redondos e a pele alva. Uma tarde, ele a viu banhando-se no açude. Estava longe, meio escondido pela vegetação, mas pôde ver a silhueta dela contra o sol poente. Ela entrara na água com o vestido mesmo, que, molhado, colou-se ao seu corpo como uma segunda pele, revelando cada curva generosa, cada reentrância. Os quadris, os seios, as coxas. Era uma imagem de abundância, de fertilidade, em total contraste com a paisagem seca ao redor.
Inácio sentiu uma pontada no baixo ventre, um desejo tão forte e primordial que o fez recuar, o coração batendo, descontrolado. Ele se sentia um ladrão, um invasor daquele momento íntimo, mas a imagem ficou gravada em sua retina. Rosalina também sentia a mudança. O medo inicial que sentira de Inácio dera lugar a uma curiosidade terna. Ela via além do homem rude, via o cansaço em seus ombros ao fim do dia, a preocupação em sua testa quando olhava para o céu sem nuvens, a gentileza rara, mas presente quando ele encontrou um ninho de passarinho caído e o colocou de volta na árvore com o maior cuidado. Ela começou a gostar do seu cheiro de terra e de sol, da segurança que sua presença silenciosa lhe trazia. A casa, que antes era uma prisão, tornou-se um refúgio. As noites, em especial, ganharam uma nova magia. Sem eletricidade, o mundo se resumia à luz do candeeiro e ao espetáculo das estrelas. Sentavam-se do lado de fora, no banco de madeira, sentindo a brisa noturna. "O céu daqui é diferente", disse ela numa dessas noites, a cabeça inclinada para trás. "Parece que dá para tocar nas estrelas. É porque não tem luz da cidade para atrapalhar", respondeu ele, a voz baixa. Estava sentado perto dela, tão perto que podia sentir o calor que emanava do seu corpo. A gente enxerga o que é de verdade. Naquele momento ele a olhou. O rosto dela, banhado pela luz pálida da lua, parecia esculpido. Os olhos brilhavam, a boca estava entreaberta, e ele sentiu uma vontade avassaladora de se inclinar e beijá-la, uma vontade que o paralisou. O que ela pensaria, depois de como a tratara? Ele era um bruto, um ignorante. Ela merecia mais. O medo da rejeição foi mais forte que o desejo. Ele desviou o olhar, o coração martelando contra as costelas. O fim do mês se aproximava, uma data que ambos ignoravam, mas que pairava no ar como uma nuvem de chuva que nunca cai. O trato original parecia uma lembrança de outra vida. A ideia de Rosalina ir embora, que antes era o maior desejo de Inácio, agora se apresentava como um pensamento insuportável, um buraco que se abriria em sua existência. Num sábado, Inácio foi ao vilarejo vender uns queijos. Voltou ao entardecer e, ao se aproximar do rancho, ouviu música. Uma sanfona animada, um forró antigo, vindo de dentro da casa. Ele estranhou. Entrou devagar e a cena o fez parar no batente da porta. Rosalina tinha empurrado a mesa da cozinha para o canto. Com um vestido mais ajeitado, rodado, ela dançava sozinha pelo cômodo. De olhos fechados, um sorriso nos lábios, ela se movia com uma graça e uma alegria que eram contagiantes. Rodopiava, os pés descalços marcando o ritmo no chão de cimento queimado, o corpo ondulando suavemente com a música que saía de um pequeno rádio de pilha que ele nem lembrava que existia. Ela era a personificação da vida, da alegria que faltava. Naquele lugar, naquela terra nele. Inácio ficou assistindo, escondido na sombra da porta, o coração apertado por uma emoção que não sabia nomear. Era uma mistura de admiração, desejo e uma tristeza profunda por todo o tempo que vivera no cinza. Rosalina abriu os olhos no meio de um giro e o viu. Parou de dançar na mesma hora, o rosto corando violentamente. O sorriso morreu em seus lábios. "Desculpe", disse ela sem fôlego. Eu achei esse rádio velho e consegui fazer funcionar. Estava só espantando a tristeza." Inácio não disse nada. Apenas entrou na cozinha, o som das suas botas marcando o chão. A música continuava a tocar, um shot mais lento e romântico. Ele parou na frente dela. O cheiro dela, de suor e de flor, o envolveu. Ele estendeu a mão. Uma mão grande, grossa, rachada, que tremia ligeiramente. "Me ensina?", ele pediu, a voz pouco mais que um sussurro.
Os olhos de Rosalina se encheram de lágrimas. Ela assentiu, sem conseguir falar, e colocou a mão pequena e macia sobre a dele. Ele a puxou para perto, a outra mão pousando de forma incerta em suas costas, na curva de sua cintura, e no meio da cozinha poeirenta, a luz do fim de tarde que entrava pela janela. Inácio e Rosalina dançaram pela primeira vez. Ele, desajeitado, rígido, seguindo os passos dela. Ela, guiando-o com uma paciência terna. O corpo dela contra o dele era macio e quente, um conforto que ele não sabia que precisava. O peito dele era um muro de músculos duros contra o qual ela se aninhou. Não era mais uma dança. Era uma conversa de corpos, um pedido de desculpas, uma aceitação. O mundo lá fora, com sua seca e sua dureza, desapareceu. Só existiam os dois, a música e a promessa silenciosa de que algo, finalmente, estava prestes a florescer naquele chão rachado. A distância entre eles, que antes era um abismo, agora se media em milímetros, e ambos sabiam, com uma certeza que arrepiava a pele, que essa distância não duraria até o amanhecer. A última nota da sanfona se desfez no ar, mas eles não se separaram. O rádio emudeceu, e o único som na cozinha era o da respiração, de ambos, entrecortada, e o chiado distante de um grilo lá fora. Inácio olhava para Rosalina como um homem sedento olha para a primeira gota de chuva. Ele via tudo. A coragem, a bondade, a força, a alegria que ela guardava e a mulher inteira que ele tinha sido tolo o suficiente para rejeitar. A mão dele, que repousava na cintura dela, apertou-a com delicadeza, puxando-a para mais perto até que não houvesse mais espaço entre seus corpos. O peito duro dele contra os seios macios dela. A fivela do cinto dele pressionando o ventre dela. Rosalina ergueu o rosto, os lábios entreabertos, os olhos castanhos úmidos e brilhantes. Era uma permissão, um convite. Inácio baixou a cabeça, lentamente, dando-lhe tempo de recuar, mas ela não o fez. Permaneceu firme, o corpo entregue ao dele, e então ele a beijou. O beijo não foi suave. Foi a colisão de duas solidões, um beijo faminto, desesperado, carregado de todas as palavras não ditas, de toda a raiva e de todo o desejo reprimido. As mãos calejadas dele subiram pelo rosto dela, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, os dedos se embrenhando em seu cabelo macio. A boca dele, acostumada à secura do sertão, encontrou na dela uma umidade, uma doçura que o fez gemer. Rosalina correspondeu com a mesma intensidade. Suas mãos subiram pelos ombros largos dele, agarrando a camisa de trabalho, puxando-o para si. Era um beijo de perdão, de alívio, a confirmação de que ela não era um erro, de que era desejada. Sentiu a barba por fazer dele arranhar sua pele, uma sensação áspera e excitante. O gosto dele era de café e de poeira, o gosto do homem que, aos poucos, ela aprendera a decifrar e a querer. Quando se separaram em busca de ar, suas testas continuaram coladas. Rosalina. Ele sussurrou o nome dela como uma oração. A voz rouca. Inácio. Ela respondeu, a mão dela acariciando a nuca dele, sentindo o cabelo áspero. Ele não precisou dizer mais nada. Olhou para o quarto dele, cuja porta estava entreaberta, e depois olhou de volta para ela. Um entendimento profundo passou entre eles. Ele pegou a mão dela e a guiou. Não a puxou, não a forçou. Apenas a conduziu, e ela o seguiu de livre vontade. O quarto de Inácio era como ele, simples, austero, funcional. Uma cama de madeira escura, um armário pequeno, uma janela que dava para a escuridão da noite. Um único candeeiro aceso lançava sombras dançantes nas paredes de adobe. Ele a levou até a beira da cama e, com uma delicadeza que Rosalina jamais esperaria dele,
começou a desabotoar o vestido dela. Seus dedos, grossos e desajeitados, tremiam ao tocar os pequenos botões. Cada botão que se abria era uma barreira que caía. O vestido de chita colorida deslizou pelos ombros dela, caindo aos seus pés num amontoado de cor. Ela ficou de pé, diante dele, vestindo apenas a anágua simples de algodão. A luz do candeeiro banhava sua pele, acentuando as curvas que ele tanto desprezara. Os ombros redondos, os seios fartos que subiam e desciam com sua respiração acelerada, a cintura marcada e os quadris amplos. Inácio ajoelhou-se diante dela, um gesto de pura adoração. Pousou as mãos em seus quadris, sentindo o calor e a solidez dela. "Me perdoa", ele murmurou, a voz embargada, o rosto contra o ventre macio dela. "Me perdoa por ser cego." Rosalina afagou os cabelos dele, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. "Não há mais o que perdoar", ela sussurrou. Inácio se levantou. Agora era ele quem se despia, tirando a camisa suada, as botas pesadas, a calça empoeirada. Rosalina observava. O corpo dele era exatamente como ela imaginava, talhado a machado e sol. Músculos definidos pelo trabalho, a pele queimada, com cicatrizes que contavam a história de uma vida de luta. Ele era a própria terra, duro, forte, mas capaz de uma fertilidade escondida. Quando finalmente se deitaram na cama, o colchão de palha protestou sob o peso dos dois. O toque da pele dele na dela foi fogo, a aspereza das mãos dele contra a maciez das costas dela, a suavidade dos seios dela contra o peito áspero dele. Era um encontro de opostos que se completavam perfeitamente. Inácio a explorou com uma reverência lenta. Cada beijo, cada carícia era uma forma de se redimir. Ele beijou seus ombros, seu pescoço, o vale entre seus seios. As mãos dele, que sabiam domar a terra e os animais, aprenderam a geografia do corpo dela com uma urgência terna. Ele descobriu que a pele do interior de suas coxas era incrivelmente macia, que ela arfava quando ele beijava a parte de trás de seus joelhos, que suas costas se arqueavam ao toque dele. Ele não estava possuindo um corpo, estava aprendendo uma alma. Rosalina, por sua vez, se entregou sem reservas. Deixou para trás todas as inseguranças que o mundo lhe impusera sobre seu corpo. Sob o toque de Inácio, ela não se sentia gorda. Sentia-se magnífica, poderosa, desejável. As mãos dela também o exploravam, descobrindo a força de seus braços, a tensão em suas costas, sentindo o coração dele bater como um tambor descontrolado sob sua palma. Quando ele finalmente entrou nela, foi com um cuidado que a fez suspirar. Mas a ternura logo deu lugar a uma paixão avassaladora, uma fome que ambos guardavam há semanas. O ritmo deles se tornou intenso, primitivo, uma dança que começara na cozinha e agora atingia seu clímax. Eram apenas instinto e necessidade, dois corpos se tornando um. A cama velha, testemunha silenciosa da solidão de Inácio por tantos anos, gemia e protestava a cada movimento. Era um móvel acostumado à quietude, não àquela tempestade. A paixão deles era forte demais. A energia liberada era visceral demais. Num dos movimentos mais fortes, um solavanco mais intenso, ouviram um estalo alto, seco, e o lado da cama onde Inácio se apoiava cedeu, fazendo-os escorregar e rir em meio aos beijos e à respiração ofegante. O preconceito de Inácio já estava quebrado em 1000 pedaços. Agora a cama também. Eles não pararam. A queda apenas adicionou um toque de loucura e realidade àquele momento. Continuaram ali, no colchão, meio caído no chão, até que o prazer chegou como uma onda, uma libertação que lavou tudo. Ficaram abraçados, suados, ofegantes, os corpos entrelaçados nos restos de sua paixão. O silêncio que se seguiu foi o mais íntimo que já haviam compartilhado.
Rosalina, disse ele, depois de um longo tempo, a voz rouca, você não é só fibra, você é a própria vida. Ela se aninhou mais perto dele, a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas de seu coração se acalmarem. E você, Inácio, não. É só um homem duro. É um homem bom que tinha se esquecido de como sentir. Naquela noite, eles não apenas fizeram amor. Fizeram as pazes com o passado, selaram um futuro e reconstruíram sobre os escombros de uma cama quebrada e de velhas ideias os alicerces de um lar. Ao amanhecer, a primeira luz que entrou pela janela não iluminou mais um fazendeiro solitário e uma noiva por engano. Iluminou um homem e uma mulher, juntos. E a casa, pela primeira vez, não era mais só de Inácio, era deles. A cama quebrada se tornou uma piada particular entre eles, um símbolo da noite em que tudo mudou. Inácio, com uma habilidade surpreendente para a carpintaria, consertou-a, reforçando as pernas e a estrutura. Agora aguenta um vendaval, disse ele, piscando para Rosalina, que riu, o som enchendo a casa. As semanas que se seguiram foram de uma paz e uma doçura que nenhum dos dois jamais conhecera. Era como se, ao se encontrarem, tivessem feito chover no sertão particular de suas vidas. Inácio era um homem transformado. O vinco de preocupação em sua testa suavizou-se, dando lugar a um sorriso que aparecia com frequência. Ele conversava, contava histórias do campo, ouvia as histórias de Rosalina sobre o mar, que ele nunca vira. Descobriram um no outro um universo inteiro. O trabalho continuava duro, o sol inclemente, mas agora era um fardo dividido. Trabalhavam lado a lado, e seus movimentos se tornaram uma dança sincronizada. Ele arava a terra, ela plantava as sementes. Ele cuidava do gado, ela transformava o leite em queijo e coalhada. As mãos dele, antes apenas rudes, agora a encontravam no meio do dia, um toque na cintura, um afago no rosto, um gesto que dizia, eu estou aqui, eu te vejo. E ela respondia com um beijo roubado, um copo de água fresca, um prato de comida que o esperava na mesa. O rancho, antes um lugar de silêncio e labuta, tornou-se um ninho, mas o rancho era uma ilha, e toda ilha, uma hora, recebe visitas do continente. Chegou o dia de ir ao vilarejo, a uma légua de distância, para vender os queijos, comprar sal, querosene e outras provisões. Era a primeira vez que apareceriam em público como um casal. Rosalina sentiu uma pontada de nervosismo. Vestiu seu melhor vestido, um azul que realçava seus olhos, e prendeu o cabelo com uma fita. Inácio a olhou, a admiração clara em seu rosto. Você está mais bonita que flor de mandacaru, ele disse, a voz baixa, fazendo-a corar de prazer. Partiram na carroça, Inácio guiando o burro e Rosalina sentada ao seu lado. O mundo parecia diferente visto daquela carroça. Antes, quando ele ia sozinho, era apenas um caminho poeirento. Agora, com o calor do ombro dela contra o seu, era um passeio. O vilarejo era um punhado de casas em volta de uma praça com uma capela. A chegada da carroça de Inácio, agora com uma novidade a tiracolo, foi um evento. Os olhos curiosos os seguiram desde a primeira casa. Cochichos se espalharam como fogo em palha seca. Inácio sentiu a mudança na atmosfera e seu instinto foi o de proteger. Sua mão pousou sobre a de Rosalina, um aperto firme e tranquilizador. Deixaram os queijos na bodega de seu antenor e, enquanto Rosalina escolhia os tecidos, Inácio foi cercado por alguns homens na porta que o parabenizavam com tapinhas nas costas e olhares maliciosos na direção de sua mulher. Ele respondia com monossílabos, o corpo tenso. O verdadeiro teste, no entanto, veio na forma de Dalva. Dalva era viúva, magra de dar dó, com um rosto anguloso e olhos pequenos e perspicazes. Sempre cobiçara Inácio, não por amor, mas pela estabilidade de ter um homem e uma terra. A notícia
de que ele arranjara uma noiva de fora a encheu de um veneno amargo, e ao ver Rosalina, cheia de vida e curvas, o veneno transbordou. Ela os abordou no meio da praça, onde Rosalina se maravilhava com umas mudas de planta. Dalva chegou com um sorriso que não alcançava os olhos. "Inácio, meu filho, que bom te ver", disse ela, a voz um chiado. Seus olhos passaram por Rosalina, de cima a baixo, um escrutínio lento e ofensivo. "E essa é a famosa noiva que veio de longe? Dona Zefa me disse que era uma moça de fibra, e eu vejo que é verdade. Uma fibra de dar e vender." A pausa antes da última frase, o tom de deboche, tudo foi calculado. Algumas mulheres que estavam por perto pararam para ouvir, farejando a maldade. Rosalina sentiu o sangue fugir de seu rosto. Era o mesmo olhar, a mesma humilhação que sentira na beira da estrada no dia em que chegou. Inácio, no entanto, não era mais o mesmo homem. Ele não hesitou por um segundo. Sem soltar a mão de Rosalina, ele deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente na frente dela, um escudo humano. Seu rosto não mostrava raiva, mas uma calma glacial que era muito mais assustadora. Ele olhou diretamente nos olhos de Dalva. "Boa tarde, Dalva", disse ele, a voz clara e firme, ecoando na praça silenciosa. "Essa aqui não é a famosa noiva. Essa é Rosalina, a minha mulher." A ênfase em minha mulher foi como uma porteira se fechando. Ele então abriu um sorriso genuíno que não era para Dalva, mas para Rosalina. Puxou-a da sua posição de protegida e a colocou ao seu lado, passando o braço forte por sua cintura num gesto de orgulho e posse que todos puderam ver. "E você tem razão numa coisa", ele continuou, ainda olhando para Dalva, mas falando para todos que ouviam. "A fibra da Rosalina é de dar e vender, é fibra que salvou minha melhor vaca parindo, é fibra que fez minha horta dar flor no meio da seca, é fibra que encheu minha casa de riso e minha vida de alegria." Ele fez uma pausa, e o silêncio era total. Seu olhar varreu as outras mulheres que assistiam. "Passei a vida inteira achando que o valor de uma pessoa se media pela casca, pela magreza, pela dureza. Que burro eu fui! O valor de uma pessoa está na sustância que ela tem aqui dentro", ele disse, batendo de leve no peito de Rosalina com a ponta dos dedos. "E a minha mulher, para minha sorte, tem mais sustância no coração do que essa praça inteira tem de areia." Ele se virou para Dalva, cujo rosto estava pálido de choque e fúria. "Então, passe bem, Dalva, que a minha mulher e eu temos mais o que fazer do que dar atenção a quem tem a alma seca." Sem esperar resposta, ele guiou Rosalina para longe, deixando para trás um rastro de queixos caídos e uma humilhação que agora pertencia a Dalva. Enquanto se afastavam, Rosalina olhou para o perfil de Inácio, para o maxilar cerrado, para a força tranquila que emanava dele. As lágrimas que ela segurara agora corriam livremente por seu rosto, mas não eram de dor. Eram de um amor tão avassalador, tão profundo, que doía no peito. Ele não apenas a defendera, ele a elevara, ele contara a todos o seu valor, um valor que ele mesmo demorara a enxergar. Quando já estavam longe o suficiente, ele parou a carroça sob a sombra de um juazeiro. Enxugou as lágrimas dela com o polegar áspero. "Você tá bem?" ele perguntou, a preocupação em seus olhos. Ela não conseguiu responder com palavras. Apenas se inclinou e o beijou. Um beijo de pura gratidão, de adoração, um beijo que dizia que, a partir daquele dia, ele não era apenas o homem que ela amava. Ele era o seu herói. O caminho de volta para casa foi triunfante. O sol parecia brilhar mais forte, a paisagem do sertão não parecia mais tão dura. Eles haviam enfrentado o mundo e suas mesquinharias e haviam vencido, juntos. O amor deles, forjado na solidão e na poeira, acabara de ser provado no fogo e saíra de lá mais forte e mais brilhante do que nunca. O caminho de volta para o
Rancho foi feito num silêncio carregado de emoção. Rosalina recostou a cabeça no ombro de Inácio, sentindo o balanço da carroça como um acalanto. A poeira que se levantava já não a incomodava. Era a poeira da sua terra, do seu lar. O sol se punha no horizonte, pintando o céu sertanejo com cores de fogo e mel, um espetáculo grandioso para celebrar a vitória silenciosa deles. Ao chegarem, a casa os recebeu não mais como um abrigo, mas como uma extensão de seus corpos. Ali, naquele refúgio de adobe e telha, eles eram reis de seu próprio mundo. Naquela noite, o amor deles foi diferente. Não tinha a urgência desesperada da primeira vez, mas a profundidade serena de quem se conhece e se aceita por inteiro. Foi uma celebração, uma confirmação de tudo o que haviam se tornado. Alguns dias depois, numa noite de lua cheia que prateava a caatinga, Inácio a levou para o ponto mais alto de suas terras. De lá, se via a vastidão do sertão adormecido sob um manto de estrelas. O mundo parecia pertencer apenas aos dois. Ele pegou as duas mãos dela entre as suas. As mãos dele eram ásperas, as dela macias. A combinação era perfeita. Rosalina, ele começou, a voz um pouco trêmula, o que era raro. Quando eu escrevi aquela carta, eu era um idiota. Um homem seco que nem essa terra. Eu pedi uma coisa, mas o que eu precisava era de outra. Eu não sabia o que era precisar de alguém. Ele olhou fundo nos olhos dela, e ela viu a alma dele nua e honesta. O trato de um mês acabou faz tempo, e a verdade é que eu não consigo nem pensar em como era a vida antes de você chegar. Essa terra, essa casa, elas só se tornaram um lar quando você pisou aqui. Ele se ajoelhou. Ali, na terra batida, sob o olhar da lua, o fazendeiro solitário e orgulhoso se ajoelhou. Casa comigo, Rosalina? De verdade agora. Não por arranjo de beata, não por trato, mas porque a minha vida só começou de verdade no dia em que você desceu daquele ônibus. Casa comigo pra gente encher essa terra de vida. As lágrimas de Rosalina caíram na poeira. Pequenos pontos escuros de felicidade. Ela não precisou de palavras. Apenas o puxou para cima e lhe deu a resposta com um beijo que tinha gosto de promessa e de eternidade. O casamento foi simples, como eles. Numa manhã de domingo, na pequena capela do vilarejo. Rosalina usou um vestido branco que ela mesma costurou, com pequenas flores do campo bordadas na barra. Inácio vestiu a mesma camisa do dia em que a buscou na estrada, mas desta vez ela estava passada a ferro e cheirava a amor. Seu antenor da bodega foi o padrinho. Dona Zefa, a beata, assistiu de um banco da frente, os olhos brilhando, como se aquele final feliz tivesse sido seu plano desde o início. Dalva não apareceu. A pequena comunidade, que testemunhara a defesa pública de Inácio, agora os olhava com um novo respeito. Eles não eram mais o fazendeiro bruto e sua noiva gordinha. Eram seu Inácio e Dona Rosalina, um casal. O tempo no sertão tem seu próprio ritmo, marcado pelo sol e pela chuva. E a chuva, como que abençoando a união dos dois, finalmente veio. Uma chuva mansa e persistente que enverdeceu a caatinga, encheu o açude e fez brotar a esperança. Um ano depois, o rancho era outro. A horta de Rosalina se espalhara, farta e colorida. Inácio comprara mais algumas cabeças de gado e o rebanho estava gordo e sadio. A casa tinha cortinas novas em todas as janelas e um cheiro constante de bolo de fubá e café fresco. A cama, agora inquebrável, não era mais o único móvel do quarto. Havia um berço de madeira que Inácio mesmo lixara e polira até ficar macio como pele de bebê. Num fim de tarde, igual àquele em que se beijaram pela primeira vez ao som da dança, Inácio encontrou Rosalina sentada no banco da frente, ajeitando o pequeno João em seu colo. O bebê, de bochechas redondas e os olhos escuros do pai, mamava com tranquilidade.
Inácio sentou-se ao lado dela, passando o braço por seus ombros. Ela estava mais cheia, mais redonda, a maternidade a deixara ainda mais radiante. Para ele, ela era a mulher mais linda do mundo, a personificação da abundância e do amor. Ele não disse nada, apenas ficou ali, olhando para a sua família. Olhou para a mulher que quebrou seus preconceitos, que ressuscitou sua alma e que lhe deu um filho. Olhou para o bebê, um fruto do amor que nascera no lugar mais improvável. E olhou para o horizonte, onde o sol se punha, pintando o céu com as mesmas cores de sempre. Mas agora, tudo era diferente. A poeira do sertão, que antes era o símbolo de sua solidão, agora era o chão onde seu filho daria os primeiros passos. O silêncio da noite, que antes era um oco em seu peito, agora era preenchido pelo som da respiração de sua mulher e de seu menino. Rosalina encostou a cabeça no ombro dele e o pequeno João suspirou em seu sono. "No que você está pensando?" Ela perguntou, a voz suave. Inácio sorriu, um sorriso lento que iluminou todo o seu rosto curtido de sol. Ele apertou-a junto de si, o coração transbordando de uma gratidão que mal cabia no peito. "Estava pensando", disse ele, "que sou o homem mais sortudo desse sertão inteiro. Pedi a Deus uma mulher que me ajudasse na lida, e ele, que sabe de tudo, me mandou uma que me ensinou a viver." E ali ficaram, os três, observando a noite chegar. Um retrato de família plantado no coração do Brasil. A prova de que o amor mais forte não é aquele que nasce em jardins perfeitos, mas aquele que tem a fibra e a sustância para florescer no chão mais duro, sob o sol mais inclemente, transformando a poeira em lar. Com certeza, entendi perfeitamente. A história merece um final com a mesma profundidade e detalhe que o resto da jornada. Vamos reescrever e expandir o último capítulo, mergulhando nos momentos que transformaram o acordo em promessa, e a promessa em uma vida inteira. Aqui está o capítulo final, estendido e com o coração aberto. Bequito, Papréis, capítulo final, a terra fértil. O caminho de volta do vilarejo foi uma longa e silenciosa carícia. O sol poente tingia a poeira levantada pela carroça com um brilho dourado, e o mundo parecia ter prendido a respiração. Rosalina mantinha a cabeça recostada no ombro de Inácio, não por cansaço, mas para sentir a solidez dele, a vibração de sua respiração, a prova viva de que o homem ao seu lado era real. Cada solavanco do veículo era um lembrete do chão, que agora pisavam juntos, não mais como estranhos, mas como aliados. Ela sentia o olhar dos outros nela, o veneno nas palavras de Dalva, mas tudo isso se dissolvia diante da muralha de dignidade que Inácio erguera ao redor dela. Ele não a escondera, ele a levantara para que todos vissem. A gratidão que sentia era tão vasta e profunda quanto o céu sertanejo que se abria sobre eles. Inácio guiava o burro com o piloto automático, a mente repassando a cena na praça. Não sentia orgulho por ter humilhado Dalva, mas sim uma paz imensa por ter finalmente dado voz à verdade que florescera em seu peito. Cada palavra que dissera em defesa de Rosalina fora também uma pá de cal sobre o homem que ele fora. O homem cego, duro, que media o mundo com uma régua torta. Proteger Rosalina era proteger a melhor parte de si mesmo, a parte que ela mesma lhe revelara. Quando chegaram ao rancho, a noite já descia, trazendo o cheiro de jasmim do mato e terra serena. A casa, banhada pela luz da lua, parecia suspirar de alívio com a volta deles. Aquele lugar não era mais uma estrutura de adobe e telha, era o casulo deles. Naquela noite, fizeram amor de uma forma diferente. Não havia a fome da descoberta nem a urgência da paixão reprimida. Havia uma reverência, uma lentidão de quem explora um território sagrado. Cada beijo era uma confirmação, cada carícia um juramento. Deitados no escuro depois,
Ouvindo a sinfonia dos grilos, Rosalina sussurrou: Obrigada, Inácio. Olha, apenas beijou sua testa, mas o gesto continha um universo de devoção. Ele era o homem que precisava agradecer. As semanas se passaram e a vida no rancho assentou-se numa rotina de afeto e trabalho. O trato de um mês virou uma anedota distante. Mas para Inácio, algo ainda estava pendente. O começo de tudo fora torto. Um arranjo comercial, uma encomenda errada. Ele precisava endireitar a história, dar a ela a fundação que merecia. Numa noite em que a lua cheia parecia um lampião de prata pendurado no céu, ele a chamou. Vem, quero te mostrar uma coisa. Guiou-a pela mão até o ponto mais alto de suas terras. Um pequeno morro de onde se via a ondulação da caatinga se perdendo na escuridão. O vento da noite era suave, trazendo o cheiro de alecrim selvagem. Ele parou e a virou para si. Segurou as duas mãos dela, sentindo o contraste entre a aspereza da sua pele e a maciez da dela. Rosalina! Ele começou, a voz rouca, engolindo em seco a emoção que lhe subia pela garganta. Eu lembro todo dia do homem que te esperava naquela estrada. Um homem ignorante. Um homem que achava que a força de uma mulher estava na magreza do corpo, na leveza do fardo. Eu queria alguém que não me desse trabalho, e não percebia que o que eu precisava era de alguém que me ensinasse a trabalhar a alma. Os olhos dela brilhavam sob a luz da lua, duas poças de compreensão e amor. Você chegou aqui e eu te dei as piores tarefas, esperando te ver quebrar. E você não quebrou. Você consertou tudo que estava quebrado em mim e nesse lugar. Você fez a horta dar flor, salvou meu gado, encheu de cor e de cheiro a minha casa. Você me ensinou que sustância não é peso, Rosalina. É ter o coração grande, é ter coragem, é saber rir quando a vida é dura. E a sua sustância salvou a minha vida da secura. O ar pareceu ficar mais denso. O fazendeiro orgulhoso, que nunca se curvara para nada nem ninguém, dobrou um joelho e se ajoelhou na terra batida que era o seu reino. Ele ergueu o olhar para ela, a rainha improvável que conquistara tudo. Eu não quero mais que você seja a mulher que veio por um trato. Eu quero que você seja a minha mulher, de papel passado no cartório e com a bênção de Deus. Casa comigo, Rosalina, de verdade agora. Não porque você precisava de um teto ou eu de uma companhia, mas porque a minha vida não tem mais sentido nenhum sem a sua. Casa comigo pra gente encher essa terra de vida, de riso e de menino correndo nesse chão. As lágrimas de Rosalina, que ela nem percebeu que segurava, escorreram quentes por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou de alívio, mas de uma felicidade tão pura e avassaladora que parecia transbordar de seu corpo. Ela se ajoelhou na frente dele, sujando o vestido na poeira, e segurou seu rosto entre as mãos. Eu já sou sua mulher, Inácio, desde o dia que você me defendeu naquela praça. Mas eu caso. Caso hoje, amanhã, e caso todo dia pelo resto da minha vida. O casamento aconteceu num domingo de sol. A pequena capela do vilarejo estava cheia. A notícia do pedido de Inácio correra como um vento, e a história dos dois se tornara uma espécie de lenda local. Rosalina, num vestido branco que ela mesma costurara, entrou de braços dados com seu antenor, o dono da bodega, que chorava como uma criança. Inácio a esperava no altar, o coração batendo tão forte que ele achou que todos podiam ouvir. Quando a viu tão linda, tão real, ele soube que era o homem mais rico do sertão, pois sua fortuna não se media em terras ou gado, mas no amor daquela mulher. A cerimônia foi simples. As palavras do padre, abençoadas pela luz que entrava pelos vitrais.
Na saída, foram recebidos com uma chuva de arroz e de flores do campo. As mesmas pessoas que antes cochichavam, agora os parabenizavam com abraços sinceros. Eles haviam se tornado um símbolo de que o amor verdadeiro podia, sim, quebrar os preconceitos mais duros. A vida seguiu seu curso, mas agora era um rio que corria para o mar, e como uma bênção divina selando aquela união, a chuva veio. Não de uma chuva passageira, mas um inverno de verdade, que lavou a poeira de anos, encheu o açude até a borda e vestiu a caatinga com um verde vibrante que parecia um milagre. Inácio e Rosalina comemoraram correndo para fora de casa, deixando a água encharcar suas roupas, dançando num abraço feliz sobre a terra que agora era fértil, por dentro e por fora. Um ano se passou. O rancho prosperava. As cercas eram novas, o gado era gordo e a casa tinha um alpendre que Inácio construíra. Para que pudessem ver o pôr do sol, foi nesse alpendre que Rosalina lhe contou a notícia. A voz, um sussurro de espanto e alegria. A terra dela também estava fértil. A gravidez transformou Inácio. O homem que antes temia um fardo extra, agora tratava a esposa como a mais delicada das flores. Acariciava sua barriga crescente, conversava com o filho que ainda não nascera, contando-lhe sobre a bravura da mãe. O medo da responsabilidade era ofuscado por um amor protetor tão feroz quanto o sol do meio-dia. O dia do parto foi o dia em que Inácio renasceu. A parteira se atrasou por causa de uma sanga que transbordara com a chuva. Rosalina entrou em trabalho de parto e o pânico ameaçou tomar conta de Inácio. Mas ele olhou para o rosto dela, contorcido de dor, mas cheio de uma força sobrenatural, e encontrou sua própria coragem. Segurou sua mão, limpou seu suor, sussurrou palavras de amor e incentivo. Ele foi a sua rocha, assim como ela fora a dele tantas vezes. Quando o choro forte e saudável do bebê ecoou pela pequena casa, as lágrimas de Inácio vieram sem controle. Ele amparou nos braços o seu filho, João, um menino robusto, de bochechas coradas e um tufo de cabelo preto. Olhou do filho para a esposa, exausta, mas com um sorriso radiante, e seu coração quase explodiu de tanto amor. 2 anos depois daquele casamento, a cena no alpendre era outra. O sol se punha, pintando o céu com os mesmos tons de fogo e mel. Inácio estava sentado no banco, observando. Rosalina, de pé, amparava as mãos do pequeno João, que com as perninhas gorduchas e bambas dava seus primeiros e vacilantes passos na terra batida. O menino caiu sentado, riu e tentou de novo, sob o olhar atento e amoroso da mãe. Rosalina sentou-se ao lado do marido, o corpo dele um porto seguro. João engatinhou até eles, agarrando-se às pernas do pai. Inácio o pegou no colo, sentindo o peso sólido e real do seu futuro. Ele tem a sua teimosia, disse Rosalina rindo. Cai, mas levanta de novo. E tem a sua força, respondeu Inácio, beijando os cabelos do filho. Ele olhou para sua mulher. O tempo e a maternidade haviam acentuado sua beleza, aprofundado a luz em seus olhos. Ela era o seu milagre particular. No que você está pensando? Ela perguntou, a pergunta de sempre, que o convidava a abrir o coração. Inácio sorriu, um sorriso que vinha do fundo da alma e transformava seu rosto. Ele abraçou a esposa e o filho, unindo seu pequeno universo num só gesto. Estava pensando no primeiro dia, disse ele, a voz baixa e carregada de emoção. No homem tolo que olhou para a mulher mais incrível do mundo e só conseguiu ver o corpo dela, e estava agradecendo. Agradecendo a Deus, ao destino, a quem quer que, seja por aquele ônibus ter trazido não a noiva que a minha cabeça pediu, mas a mulher que a minha alma precisava. Você, Rosalina, foi a chuva que chegou no meio da pior seca da minha vida. Ela encostou a cabeça em seu ombro. O pequeno João bocejou, aninhando-se no colo do pai. Ali ficaram, os três, enquanto a noite descia mansa sobre o sertão.
Não, eram mais apenas um homem, uma mulher e uma criança. Era uma história. A prova viva de que até na terra mais árida, o amor, quando é de verdade, tem fibra e sustância para fincar raízes, quebrar as pedras do preconceito e florescer de um jeito tão forte e tão bonito que sua sombra se espalha por uma vida inteira.